Jonas Varela na internet, no YouTube. Contamos com 5 inscritos no nosso site, no nosso canal. Agradecemos sua audiência, seu carinho, sua atenção. Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, na leitura do livro da primeira carta aos Coríntios, Como superar os conflitos na comunidade. É o 7º livro, o livro número 7 do Novo Testamento. Ainda no seu terceiro assunto, resposta para diversos problemas. Assunto número 1, estados de vida. Número 2, as carnes sacrificadas aos ídolos, foram todos lidos. E número 3, nós estamos nele, assembleias litúrgicas. Vamos para a leitura do capítulo 12. Em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos, 31 versículos do capítulo 12, Vamos para a leitura do mesmo, do livro da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, primeiro tópico. Jesus é o Senhor. Sobre os dons do Espírito, irmãos, não quero que vocês fiquem na ignorância. Vocês sabem que, quando eram pagãos, se sentiam irresistivelmente arrastados para os ídolos mudos. Por isso, eu declaro a vocês que ninguém, falando sob a ação do Espírito de Deus, jamais poderá dizer: Maldito Jesus. E ninguém poderá dizer: Jesus é o Senhor, a não ser sob a ação do Espírito Santo. Segundo tópico do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. A Trindade gera a comunidade. Existem dons diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Diferentes serviços, mas o Senhor é o mesmo. Diferentes modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito dá a palavra de sabedoria. A outro, a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito dá a fé. A outro ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom das curas. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos espíritos. A outro, o dom de falar em línguas. A outro ainda, o dom de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito quem realiza tudo isso, distribuindo os seus dons a cada um, conforme Ele quer. Terceiro tópico do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. A comunidade é o corpo de Cristo. De fato, o corpo é um só, mas tem muitos membros.
E, no entanto, apesar de serem muitos, todos os membros do corpo formam um só corpo. Assim acontece também com Cristo, pois todos fomos batizados num só Espírito para sermos um só corpo, quer sejamos judeus ou gregos, quer escravos ou livres, e todos bebemos de um só Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé diz, eu não sou mão, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido diz, eu não sou olho, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo inteiro fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Deus é quem dispõe cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se o conjunto fosse um só membro, onde estaria o corpo? Há, portanto, muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários, e aqueles membros do corpo que parecem menos dignos de honra são os que cercamos de maior honra. E os nossos membros, que são menos decentes, nós os tratamos com maior decência. Os que são decentes não precisam desses cuidados. Deus dispôs o corpo de modo a conceder maior honra ao que é menos nobre, a fim de que não haja divisão no corpo, mas os membros tenham igual cuidado uns para com os outros. Se um membro sofre, todos os membros participam do seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os membros participam de sua alegria. Ora, vocês são o corpo de Cristo e são membros dele, cada um no seu lugar. Aqueles que Deus estabeleceu na igreja são, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres. A seguir vêm os dons dos milagres, das curas, da assistência, da direção e o dom de falar em línguas. Por acaso são todos apóstolos? Todos profetas? Todos mestres? Todos realizam milagres?
têm todos o dom de curar? Todos falam línguas? Todos as interpretam? Aspirem aos dons mais altos. Aliás, vou indicar para vocês um caminho que ultrapassa a todos. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Hoje concluímos a leitura do capítulo 12 do livro da primeira carta aos Coríntios, em todos os seus 31 versículos. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades. Voltaremos no próximo vídeo com as explicações do capítulo 12 do primeiro livro, do livro da primeira carta aos Coríntios. Paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades, até lá.